Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Dando uma passadinha rápida aqui para junto com você estar meditando na palavra de Deus, que é a nossa força, a nossa esperança. Deus, ele deixou instruções maravilhosas na sua palavra. Para quê? Para que a gente possa viver direcionado pela vontade dele. Amém? Então, eu quero meditar com os irmãos, com os amigos, que vai estar atento a esse vídeo. E desde já eu quero deixar uma paz, e uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para, não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas para estar meditando aqui no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 13, onde fala das armaduras de Deus. Versículo 13 é um versículo simples e bem interessante para o nosso elevo espiritual. Mas a Bíblia ela tem que ser estudada e a gente precisa entender qual o propósito daquela frase. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Em outras possíveis traduções, diz assim, depois de ter feito tudo o possível, depois de ter feito todo o possível, permaneça firme. E a palavra diz, portanto, tome, pegue. Você está tendo a oportunidade de receber todas as armaduras de Deus. Porque você pode estar se perguntando nesse momento, quais são as armaduras de Deus? Como eu posso receber essas armaduras? No versículo 10, iniciando sobre as armaduras de Deus, diz assim, quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sede fortalecido no Senhor, versículo 10 se inicia dizendo, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Ficando firme na sua presença, lendo a palavra de Deus. Mas aqui, nesse texto, a Bíblia vai lhe dizer quais são as armaduras. Aí cabe a você, se vai tomar para você essas armaduras ou não. Porque no versículo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Se você não tiver as armaduras de Deus, você não vai conseguir resistir nos dias maus. Está aí no versículo 13, conclui dizendo, depois de tendo vencido tudo, permanecei inabalável. Por quê? Porque você está sobre o poder de Deus. As armaduras de Deus, o amor ágape de Deus está sobre você. Então, assim você vai conseguir vencer. Aí, versículo 14. Estais, pois, firme, cingivos com a verdade e revestivos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçado sempre com o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra do Senhor está ensinando claramente como nós vamos vencer. Primeiro, nós vamos vencer estando firme, cingido com a verdade. Eu não sei se vocês perceberam que dentro do que eu estava falando, eu falei que a gente, cheio do amor ágape, a gente está cheio da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque você, cheio do amor ágape, você tem aquele entendimento que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você está cheio do amor ágape porque você vai analisar como você vai agradar a Deus, você vai analisar como você vai servir ao próximo, porque Deus, ele trabalha em nós, ele trabalha através de nós e ele trabalha por nós. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, ele vai trabalhar em mim. Ele vai trabalhar por mim e ele vai trabalhar através de mim. Deus vai trabalhar em mim como? Me restaurando, me transformando, me limpando, tirando tudo que não agrada dele em mim. Aí ele vai trabalhar a favor de mim, porque ele já fez a limpeza total e ele viu que eu estou fazendo a vontade dele, amando a ele primeiramente e amando o próximo. E agora ele vai trabalhar através de mim. Através de mim, para quê? Para ser útil nessa vida, para o reino dele. Porque nós fomos criados para adorar a ele, exaltar o nome dele. Então, uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela está cingida com a verdade, está com as armaduras de Deus. Porque se você for resumir, você vence porque você está cheio da graça de Deus. E a graça de Deus, ela vem repleta com as armaduras que você precisa para você vencer nos dias maus. Aí diz, estais pois firmes, cingido-vos com a verdade, revestivos, vestindo-vos com a couraça da justiça, porque a verdade ela anda junto com a justiça. Nós sabemos que a justiça humana, ela falha, mas a justiça de Deus não falha. Então, você estando revestido, se você está firme, com os seus lombos cingidos na verdade e revestindo, se vestindo da justiça de Deus, você está com esses dois propósitos. Amar primeiro a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Você calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como está calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Eu vou dizer uma palavra bem simplesinha que você vai compreender. A pessoa que está com os pés calçados no Evangelho da Paz, ela abre mão do seu direito para ficar bem com todos. Ela abre mão do seu direito para ficar bem com todos. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que os discípulos fez e não foi isso que no decorrer do tempo, desde a época de Jesus, através daqueles que pegaram a causa de Jesus, e levaram até o fim, elas guerrearam as guerras que o Senhor iniciou contra o mal, contra as astúcias do mal. E a única forma de vencer o mal é com o bem. E vencer o mal com o bem, muitas das vezes, é você
deixar para lá. É você abrir mão do seu direito. Eu não estou falando do seu direito como cidadão, eu estou falando dentro da sua casa, eu estou falando na sua igreja, eu estou falando no seu trabalho. Alguém te feriu com alguma palavra, você não merecia, mas você se cala porque você confia no Senhor e você está com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, ou seja, você quer estar em paz com as pessoas, então você deixa para lá. Falou, eu não merecia, deixa para lá. Porque quando a gente luta por nossos direitos, a gente inicia uma guerra. Você vê que muitas das vezes você se calar, as pessoas se iram, mas depois elas vão perceber que você evitou uma contenda muito grande. Amém? Abrir mão dos seus direitos para ficar bem. Isso eu aprendi há muito tempo com um pastor que eu amo muito e que liderava a gente com muita sabedoria e nos ensinou bastante. Então, ele sempre ensinava, se for preciso, abra mão do seu direito para ficar bem. Por quê? Porque eu preciso testemunhar do Deus de paz que eu sirvo. Então, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Você não pode deixar de ter fé. Você não pode deixar de ter fé. A sua fé só vai ser inabalável quando você permanecer na palavra, quando você permanecer com os pés calçados no Evangelho da Paz, quando você permanecer na verdade, com seus lombos cingidos na verdade e na justiça de Deus. A justiça de Deus é o quê? Não merece, mas Ele faz. Não foi assim que Ele fez com a gente? Não merece o meu perdão, porque é pecador, mas eu perdoo, morro na cruz, ressuscito para lhe dar o direito a uma nova vida, não é assim? Então, verdade e justiça é o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Isso tem tudo a ver com amor ágape. Verdade, justiça e paz. E tudo isso são as armaduras que nós precisamos usar. E é tanto que o versículo 3 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, ou seja, em outras traduções, depois de ter feito todo o possível, porque cada um tem o seu possível, cada um tem a sua medida de limite, cada um sabe até onde suporta. Então, depois de ter feito todo o possível, permanecer inabalável. Você fez todo o possível, você usou as armaduras como deveria, você seguiu a palavra como deveria, mas as coisas ainda não continuam como você esperava. Então, você fica firme, esperando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo de que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, depois que você fez tudo, depois que você usou as armaduras corretas, depois que você fez o que você deveria fazer, você viveu na verdade, na justiça de Deus, não é na justiça do homem, porque a justiça do homem pega alguém fazendo alguma coisa errada, se junta a um grupo, vai lá e mata. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é você pegar, chamar a polícia e entregar aquele meliante à polícia. Não é você fazer o mal àquela pessoa. É você deixar aquela pessoa pagar pelos seus erros diante da justiça dos homens que são autoridades constituídas por Deus. Aí, você está na verdade, você está na justiça de Deus, você está na paz de Deus, você está com a sua fé inabalável no Evangelho. Você sabe que o Evangelho é transformação de vida.
Aí, qual poderes apagar todos os dados inflamáveis? Quem apaga todos os dados inflamáveis? Você está na verdade, você está na justiça de Deus, você está na paz de Deus, que excede todo entendimento, você está na fé inabalável. Isso tudo apaga todos os dados inflamáveis do maligno. É a Bíblia que está dizendo. Aí a Bíblia continua nos mostrando direção, armadura, para que a gente possa usar. Um soldado sem essas armaduras, ele não vence batalha. E a vida, cada dia que a gente vive, cada dia que Deus nos concede a oportunidade, é uma guerra que precisa ser vencida pelo Senhor e pelas suas armaduras que estão sobre nós. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, você não pode estar duvidoso acerca da sua salvação. Você tem que ter certeza de que você fez todo o possível, usou as armaduras indicadas e você está se esforçando conforme as suas forças. E o Senhor, que já te deu a salvação, garante isso, por causa que operar o evangelho é uma transformação de vida, e você sabe que dentro da medida do possível você está vendo a sua vida transformada. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, um crente não pode estar desligado da palavra de Deus. Ele tem que estar meditando na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Como foi que Jesus venceu lá no deserto, pelo qual ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus? Como foi que ele venceu? Com a palavra. Isso ali, ele não precisava passar por aquilo, mas ele foi exemplo em tudo. Ele mostrou que ele conseguia, e você consegue, eu consigo. Se eu estiver com ele, eu consigo vencer. Eu consigo vencer com a fé, com a paz, com a verdade, com a justiça dele. Eu consigo vencer, porque essas são as armaduras de Deus na vida do cristão. O cristão confia, tem uma fé inabalável no Senhor. Ele não entende muitas coisas que estão acontecendo, mas ele sabe que Deus está no controle dessa guerra. Na guerra, numa batalha, naquela batalha, nem sempre eles estão ganhando, mas eles estão resistindo firme. Por quê? Porque eles estão com as armaduras de Deus. Aí a palavra diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, você está cingido com a verdade, você está com seus ombros cingidos na verdade, está com seus ombros cingidos na justiça de Deus, você tem paz que excede todo entendimento, você tem a fé inabalável, você está o tempo todo com seus pés calçados na preparação do evangelho, você está embraçado no escudo da fé, você está o tempo todo resistindo, você está vencendo e você está orando a todo tempo no Espírito. Em cada ambiente que você chega, como um crente que sabe que precisa estar vigiando, porque vivemos no mundo e tem as aflições do mundo que Jesus nos alertou. A gente precisa estar atento, vigiando, não só por nós orando, sim, orando pelo nosso irmão, que a Bíblia diz, com toda oração e súplica, além de eu estar com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu tenho também que estar orando com toda a oração e súplica
em todo o tempo. A Bíblia diz que não é uma hora ou outra hora. Aqui eu preciso de um momento de lazer, então nesse momento de lazer eu não preciso estar atento, orando, vigiando. Vigiando é o quê? Eu tenho que estar atento porque eu sou humano e em mim ainda estou sobre o corpo pecaminoso. Eu ainda estou sobre um corpo pecador, que posso pecar sim, porque eu sou humano, mas eu não quero pecar. Então, se eu não quero pecar, eu fico atento para eu não fazer. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza perversa, uma natureza adâmica. Nós temos sim, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E se Ele nos ajuda em nossas fraquezas, a gente vai vencer pela palavra, através da palavra, com nossas armaduras espiritual, e ainda está com essas armaduras espiritual, que é a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a certeza dessa salvação, e ainda cingido o tempo todo com a palavra, atento, orando, suplicando e ainda vigiando. A oração e a vigilância, elas são irmãs gêmeas, elas andam junto. Não adianta orar e não vigiar. Como também não adianta orar, vigiar e não meditar na palavra, porque você não vai saber se defender se você não estiver atento na palavra. E também aqui no versículo 19, também por mim, aí já é Paulo falando, né? Para que me seja dada a abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho da Paz. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca, atento para estar ali aproveitando, e não só na boca, porque não é só palavras, o Evangelho é palavras e transformação de vida. Palavra e transformação de vida. Então é isso que eu quero meditar com você. E voltando para fechar esse momento, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. O que nós estamos vivendo? Dias maus, dias difíceis. Estamos vivendo luta na financeira, né? Isso é para todo mundo, a humanidade. Eu sei que muitos têm passado bem, se aproveitando da oportunidade, mas isso aí não é um problema nosso. Mas se você for analisar, financeira, estamos passando luta na saúde, a guerra está por todos os lados. E se nessa guerra toda que estamos vivendo, nessa guerra, se a gente não estiver com essas armaduras, a gente vai perder essa batalha. Amém? Verdade, justiça, paz que excede todo entendimento, que é só essa que Jesus dá para a gente, e outra paz não excede a todo entendimento, porque tem pessoas que dizem, não, eu estou em paz, mas na verdade está vivendo a tribulação dentro de si. E quando você está na verdade, na justiça, na fé, na paz, na salvação, você está revestido pela palavra de Deus. Essas são as armaduras de Deus. Então eu posso dizer mais uma vez que fechando todo esse ciclo das armaduras de Deus, você esteja cheio do amor de Deus, o amor ágape. Você estando cheio do amor de Deus, você vai viver a verdade, você vai viver a justiça de Deus, não a justiça dos homens, você vai viver a justiça de Deus, você vai viver a fé, a paz, você vai estar revestido, você vai sentir vontade de ler a palavra, porque você precisa da direção da palavra, você vai estar orando em todo o tempo, você vai estar vigiando em todo o tempo, porque você entende que você só vence por causa de Jesus. Então é preciso você estar atento para ouvir a voz de Deus, lhe direcionando, lhe tirando do abismo, lhe tirando dos caminhos maus. Você vai estar orando, vigiando, e não só por você, porque você sempre Deus e o próximo. Deus e o próximo. E observe que você é o canal. Deus, você ama Deus em primeiro lugar, e você ama o próximo como a si mesmo.
né? Ontem o nosso pastor estava pregando uma palavra maravilhosa que ele falava justamente sobre isso, que todo dia a gente deveria acordar e a gente fazer uma oração e pedir: Deus, me ajude nesse dia para que eu possa só fazer, não foi bem assim, como foi? Só fazer aquilo que eu quero que façam por mim. Eu não julgar ninguém, não maltratar ninguém. Por quê? Porque eu não quero ser maltratado. Eu preciso perdoar, porque eu preciso ser perdoado. Eu preciso amar, porque eu tenho que ser amado. Então, tudo que você quer que os homens façam, fazei primeiro. Então, ele estava trabalhando esse texto para que a gente entenda que eu quero que as pessoas façam por mim, então eu faço primeiro. Eu amo, eu perdoo, eu deixo para lá. Eu vivo revestido com as armaduras de Deus. Amém? Foi essa meditação para mim e para você. Para mim, porque é aquilo que eu falei, Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Amém? Deus trabalha em nós, porque se Ele não trabalhar em nós, como é que nós vamos ser usados? Né? Deus trabalha em nós, nos purificando, nos restaurando. Deus trabalha por nós, nos revestindo com as suas armaduras, porque Ele trabalhou em mim e eu quero ser revestido pelas suas armaduras. E você quer também. Então, e agora Ele vai trabalhar através de nós, começando dentro da nossa casa, na nossa família, e Deus vai trabalhando ao nosso redor através de nós, porque a Bíblia diz que nós somos o sal. Então, é Deus que trabalha através de nós. Então, esteja atento, revestido, faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Paz.